Mas no impulso de coragem e sem opções, ele parte explorando o local. E logo começa a perder sua confiança por não saber o que fazer, até que começa a sentir um cheiro forte, concluindo vir de um monstro bestial. E um lobo surge das sombras o atacando. Sung se assusta e no reflexo consegue se desviar sem nem perceber. E então o lobo, um Raikkonen das presas de aço, para à sua frente, rosnando para ele, já preparando um novo ataque, o deixando preocupado por ter que lutar contra isso, sendo que 1 ou 2 goblins já lhe dão trabalho. E quando o lobo para de rosnar, prestes a atacá-lo, Sung percebe que suas pernas não se movem, o fazendo se perguntar se é porque ele está com medo, pensando que não havia ficado nenhum trauma sério por conta do que aconteceu no covil duplo. Mas antes que ele pudesse chegar a uma conclusão, o lobo o ataca, e ele se desvia novamente, saltando para o lado no último instante, vendo que não pode ser acertado por não ter um curandeiro. Mas o lobo dá outra investida, quase mordendo sua cabeça. Porém, ele novamente se desvia em modo automático, com movimentos que nunca fez antes, o que o deixa confuso. Ele para de cabeça para baixo, se apoiando nas mãos, e se arremessa para o alto, acima do lobo, sentindo seu corpo muito leve. E logo volta ao chão, dando um soco no lobo, que o joga contra as paredes, ficando assustado com seu próprio poder. E se pergunta se é porque aumentou o status da sua força. Mas o lobo ainda é mais forte que ele, e seu ataque não surte efeito. Então Sung salta à frente dele, bem confiante, dizendo que acabou de conseguir sua vida de volta, que não vai ficar tremendo de medo, e não vai morrer hoje. E quando o lobo está prestes a mordê-lo, Sung lhe acerta um soco no focinho, que o faz ir para trás, e avança lhe dando uma sequência de vários golpes. Porém, mesmo arremessando longe várias vezes, ainda assim não surte efeito, pois monstros não são muito afetados por ataques normais, e até mesmo esse mob é mais forte do que ele, então sempre volta intacto, apenas mais irritado. Sung se pergunta o que faz, pois é demais para ele cuidar sozinho, e decide fugir. O lobo o persegue tentando mordê-lo, mas Sung se desvia apenas com um arranhão, já convicto de que não irá vencer, pois não tem grupo, curandeiro e nem equipamento. Quando o lobo estava prestes a morder seu torso, ele se vira o chutando, mesmo sabendo que não fará efeito, pois ele não tem nada que possa o ajudar a derrotá-lo. Ele tem apenas o seu corpo. Porém, isso lhe dá alguns segundos de vantagem antes do lobo atacar novamente. É quando ele pensa sobre poder vencer se tivesse uma arma. E ao pensar em arma, se dá conta de algo. Então ele abre o inventário do sistema e se depara com o ícone de uma espada no primeiro slot. Ele coloca sua mão no inventário, mesmo sem saber por que isso está ali, e puxa a espada, acertando o focinho do lobo e o partindo ao meio com um único golpe. É mostrado que essa é a espada que o Kim deixou no covil duplo, e o sistema informa que ele derrotou o Raikkonen das presas de aço e subiu de nível. Sung passa uns instantes pensando sobre o valor dessa espada, e em como ter um inventário é conveniente, se perguntando se pode guardar qualquer coisa ali. E logo ele nota as patas de mais 2 lobos se aproximando, mas como agora tem uma arma, não está mais com medo. Porém, o golpe que deu anteriormente foi tão forte que cravou a espada no chão de forma que ele não consegue tirar, e os 2 lobos investem o atacando pelas costas. Sung usa de toda a sua força e consegue soltar a espada, já dando um golpe nos lobos, que acerta superficialmente um deles, mas é facilmente parado pelas presas de aço do outro. Sung diz que não pode deixar a espada do Sr. Kim ser despedaçada, e dá uma joelhada no lobo, soltando a espada, já atacando novamente e cortando o lobo ao meio. O outro lobo hesita em atacar ao ver isso, e Sung diz a ele que comparados aos monstros do covil duplo, eles são fracos demais, e se vira para caçá-los, fazendo o lobo recuar amedrontado de volta para as sombras. Assim que o lobo recua, Sung abre sua janela de estatísticas, percebendo que ao subir de nível, todas as suas habilidades ganham 1 ponto. E como concluir as quests diárias lhe dão 3 pontos de habilidade, conclui que caçar monstros e subir de nível é mais eficiente, já que ganha um total de 5 pontos. Mas se pergunta o quão forte pode ficar por cada ponto de habilidade, já que até sua inteligência e sentido são demonstrados em números, sendo mais fácil de entender o status de força, que aumentando apenas em 10 pontos, ele já pode sentir as melhorias, e se pergunta se suas habilidades estão aumentadas, concluindo que fica mais forte a cada nível. Então até mesmo ele, o mais fraco do mundo, pode ficar forte. Mas logo cai na real, que pode estar exagerando, já que matou apenas 2 monstros.
e vai até seus corpos, onde verifica que não dropam núcleos mágicos, podendo ser de uma espécie totalmente diferente, e reflete que esse estranho fenômeno que ocorreu com ele pode significar que está sendo controlado pelo sistema do jogo, tendo a possibilidade dessas dungeons instantâneas e monstros serem criados pelo sistema, e que talvez por isso eles dropam itens, como as presas de Raikan dropadas dos lobos ao invés de núcleos mágicos. Ele tenta acessar a loja para ver o que pode comprar, mas o sistema lhe informa que precisa de um nível mínimo para isso. Então ele vende uma presa de Raikan, conseguindo 20 de gold, sem saber quanto isso vale, já que não é dinheiro. Mas como essa dungeon deve ser em torno do rank E, provavelmente não vale muito. Após isso, ele analisa o que deveria fazer agora, pois não pode voltar sem matar o chefe, e não tem um cristal de retorno, sendo o boss demais para ele sozinho, mesmo que seja um boss do rank E. Mas logo pensa sobre aumentar mais alguns níveis antes de enfrentá-lo, mesmo sabendo que poderia morrer tentando. E então mais lobos surgem ali atrás dele, e Sung se levanta confiante, pronto para a batalha, dizendo a si mesmo que não há o que temer, pois ele já morreu uma vez antes. E assim parte para cima da Alcateia, que também vai ao seu encontro. E Sung consegue facilmente derrotar alguns deles com a espada do Sr. Qin. Porém, ainda mais lobos chegam por trás dele já o atacando, e ele consegue os afastar, dizendo que não vai morrer tão fácil, então eles também não deveriam, para ele não ficar com pena. Sung parte para cima de todos eles, lutando ferozmente, os cortando com facilidade, enquanto seu corpo puder aguentar. Conforme ia matando cada vez mais lobos, seu nível ia subindo ainda mais. E ele entendeu que se fugir dali será massacrado, só lhe restando lutar, upando sozinho para se fortalecer e poder proteger aqueles que ama. Ou do contrário, ele perderá tudo, então não pode continuar abaixando a cabeça feito um fracote. Mesmo já exausto, ele continua seguindo em frente, enfrentando as hordas de lobos, pois para ele, se pode ficar mais forte assim, seguirá até mesmo as regras do sistema. E assim ele faz, partindo novamente para cima da Alcateia, upando mais e mais. Sung mal aguentava de exaustão, mas continuava adentrando ainda mais as profundezas da dungeon, matando todos os lobos que se encontravam no caminho. Até chegar a um ponto em que o nome dos lobos, que antes era laranja, se torna branco, indicando que não representam mais perigo para ele. Ele suspira de alívio, vendo que a ordem inteira está recuando, quando a cor de seus olhos muda para um azul brilhante, e o sistema lhe informa que ele adquiriu o título Caçador de Lobos. Mas logo percebe que a lâmina da espada ficou cega, vendo que é inevitável que uma arma perca sua durabilidade, mesmo sendo uma de alta qualidade. Circular a dungeon algumas vezes já é o suficiente para quebrá-la, como da vez que comprou uma adaga por 50 mil de won, que, embora tenha ajudado contra mob, se quebrou na luta contra o boss. Naquele dia ele obteve 3 cristais mágicos da classe, mas não foram o suficiente para pagar as despesas, então nunca mais comprou uma arma, decidindo lutar contra os monstros somente com seu corpo. Sung agradece a espada de Qin, pois graças a ela tudo deu certo, e ele conseguiu seu primeiro título, Matador de Lobos, que lhe concede mais 40% de experiência contra monstros do tipo besta. Sung abre seu inventário, vendo que além das presas de lobo, conseguiu 2 adagas, roupas do viajante e uma pedra de retorno. E ele pega a pedra, cogitando voltar, mas logo decide que não, por não saber se terá outra chance de ficar mais forte assim, se perguntando se a dungeon vai desaparecer após usá-la, sendo algo bem provável se isso for um evento limitado do sistema. Vendo que no fim, está dançando na palma de algo desconhecido. E reflete se ele deveria avançar ou recuar, decidindo guardar a pedra e seguir em frente. E continua caminhando pela dungeon, matando todos os lobos que encontra, subindo cada vez mais de nível. E percebe que cada vez que upa, a luta contra os monstros fica um pouco mais fácil. Mesmo aparecendo mobs mais difíceis que os lobos, com o decorrer da dungeon, Sung conseguia acabar com todos, realmente conseguindo sentir que está ficando mais forte. E conforme seus atributos de sentido aumentavam também, ele passou a perceber que nem parece criaturas vivas, já que continuam reaparecendo como em uma dungeon normal, e por isso lutar contra eles parece um jogo, onde seus padrões são pré-determinados, e ele rapidamente os decora, conseguindo prever de onde os monstros estão vindo, e os contra-atacando antes que se aproximem o suficiente, e segue os matando em modo automático, até que um lobo o ataca pelas costas, intercalando com os padrões de ataque dos outros mobs.
Sung o parte ao meio sem sequer perceber, ficando surpreso com seu próprio reflexo. E então, ele finalmente se dá conta de que a cor do nome muda de acordo com a força dos monstros, sendo o nome branco um mob fraco para ele, laranja um mob forte e vermelho um muito forte. E já que os Raikans eram laranjas no começo e agora são brancos, ele ficou bem forte. Mas tem consciência de que mesmo com sua força atual, não tem certeza se pode enfrentar a coisa lá embaixo, sentindo calafrios ao olhar para o fim da escada, imaginando que possa ser porque suas estatísticas em sentidos aumentaram, mas que não consegue dizer o quão forte é o monstro lá embaixo. Porém, como já estava no nível 15, os monstros ali não lhe davam mais experiência para subir de nível, além de que sua espada não vai durar se continuar lutando sem necessidade. Então decide seguir para o final da dungeon, e desce as escadas por um bom tempo, tendo a impressão de que elas parecem mais longas. E se pergunta se ali é realmente a estação Hapjeong, que ele já conhecia, mas está um pouco diferente. Até que ele chega a um salão grande e escuro que estava alagado, e se assusta ao ver uma fumaça vinda das sombras. Antes que ele pudesse perceber do que se tratava, algo o ataca em alta velocidade, lhe dando tempo apenas de bloquear com a espada, sendo arremessado contra uma parede pela força do impacto, que foi tão poderosa que quebrou a lâmina ao meio. Ele tenta se levantar com dificuldades, vendo que se enganou ao pensar que aumentou o nível o suficiente, ao se deparar com uma enorme serpente que tinha o nome ainda laranja, sendo forte para ele. Sung vê o título Governante do Pântano no nome da serpente, e conclui que esse é o boss desse lugar. Ele vira para trás o que sobrou de sua espada, a segurando como uma adaga, e se prepara para enfrentá-la. E a serpente o encara de volta sem o atacar, provavelmente pelo sistema estar lhe dando uma chance de usar a pedra de retorno. E Sung aproveita para analisá-la, percebendo que uma espada não vai penetrar naquelas escamas, além de socos não terem efeitos também. Porém, antes de se decidir o que fazer, a racaça das presas venenosas azuis muda sua postura, e o ataca tentando mordê-lo. Sung se desvia da primeira investida, tentando perfurar suas escamas com a lâmina, vendo que realmente precisará de um ataque super rápido e forte para passar por elas, ao mesmo tempo que tem que enfraquecer sua defesa, mas sem saber como lidar com aquelas escamas grossas. Até que a serpente dá meia volta, ficando de frente para ele, e o ataca com suas presas novamente. Que Sung consegue se desviar, mas é atingido por seu corpo, conseguindo bloquear com a espada no último instante, mas percebendo que pode acabar morrendo se for atingido diretamente. E assim que consegue se livrar do peso de sua cauda, a Arasaka passa a rodear, se movendo em alta velocidade ao redor de Sung, que sem conseguir encontrar uma brecha para se desviar, acaba sendo atingido nas costas pelo corpo da serpente, que o arremessa violentamente no chão. Ele tosse sangue já bem debilitado, se lamentando por pensar ter ficado um pouco mais forte, vendo que ainda lhe falta força, e se pergunta enquanto pega a espada novamente o quão forte precisa ficar para escapar de seu passado, como o mais fraco de todos. E enquanto bloqueia as presas da Arasaka, ele se lembra do dia que foi dito pelo Sr. Song, dos boatos que estavam rolando sobre ele, o chamando de o caçador mais fraco do mundo, que o deixaram bem surpreso, mas conformado quando soube. Song até tentou aliviar a situação, dizendo que são pessoas infantis fazendo essas coisas, mas acaba confirmando isso ao mandá-lo se esforçar. A Arasaka acaba indo para o lado, preparar um novo ataque, e ele cai no chão, pensando que aquele apelido pegou porque ele é fraco. E parte para cima da Arasaka, gritando que fraqueza não é algo a se gabar, e ataca suas escamas, mesmo sabendo que é inútil, e que ele sabe o quão ele é fraco. Ele pensa sobre força, se lembrando da força opressiva que sentiu no covil duplo, que te faz abaixar a cabeça e pode te fazer se render, que nem mesmo a falsa hipocrisia poderá lhe proteger. Sung diz para si mesmo que não importa o que o oponente faça, a força bruta irá lhe subjugar, e o medo fará você cair de joelhos, o deixando imóvel no chão. Assim como ele estava, quando Kim lhe chamou de inútil, ao mesmo tempo que o agradecia por tê-lo salvo, concluindo que é ignorado porque é fraco. Já que, mesmo sendo esperto ou sábio, ou tenha recebido um obrigado, na frente da força é fácil ser traído, como Kim fez diante da estátua. Então ele tem que ficar mais forte, e se levanta determinado novamente, pois foi até ali para ficar mais forte. Porém, a Arasaka o acerta com a cauda em suas costas, o arremessando contra a parede novamente. Mas ele rapidamente se levanta como se não tivesse sofrido danos. E diz para si mesmo que tem que ficar ainda mais forte, enquanto faíscas de uma aura sombria surgem em volta de si.
A Hasaka tenta atacá-lo novamente com suas presas, e Sung se desvia, mas não para fugir, para contra-atacar, tentando penetrar suas escamas novamente, sem sucesso. Pensando naquela estátua do covil duplo, que, comparado a ela, e ao medo que sentiu lá, não está nem um pouco com medo da serpente. E investe para atacá-la de frente, sem se desviar dessa vez. Sung atinge diretamente a mandíbula da serpente, cortando suas escamas de dentro para fora. Porém, ainda não foi o suficiente, e a serpente se vira, quase o mordendo e derrubando sua espada. Mas Sung aproveita a distração para agarrá-la pelo pescoço. E passa a apertá-lo, contando que os pontos que colocou em força sejam o suficiente. E logo as escamas passam a se quebrar com a pressão gerada pelo aperto dos braços do Sung. Ela se rebate para todos os lados, tentando o soltar, o esmagando contra a parede. Mas agora, tendo um apoio, isso permitiu a Sung usar toda a sua força para torcer seu pescoço, sem precisar ficar se segurando. E assim, esmaga a garganta da serpente. E a cena corta para o hospital, com o doutor perguntando por ele, e a enfermeira respondendo que saiu pela manhã, assim nos revelando que Sung passou o dia inteiro na dungeon instantânea. Mas ela diz que ele está bem recuperado e sairá em breve. Porém, o doutor diz que com caçadores não podem ter tanta certeza, e que precisam estabilizá-lo, se perguntando por que caçadores de rank baixo fazem isso, sem sequer conseguir dinheiro, e que é horrível ver algumas das condições dos caçadores que são levados pra lá. Que seus machucados não são normais, sempre chegam cobertos de sangue, num nível completamente diferente de pacientes que se metem em acidentes. Que é incrível que ainda estejam vivos nessas condições. A enfermeira pergunta se não é um milagre que eles consigam voltar vivos de uma dungeon, e ele responde que não, que até os caçadores mais fracos são mais fortes do que humanos normais, que eles mesmos são monstros. De volta à dungeon instantânea, nos é mostrado o sistema informando que Sung subiu 3 níveis de uma vez, enquanto ele descansa, caído no chão, dando risada por ter solado uma dungeon, ficando mais forte ao derrotar a governante do pântano, Hasaka das presas azuis venenosas, sozinho. Que lhe dropou um saco de veneno que dá um buff e debuff, além de uma presa de Hasaka, uma adaga classe C, que aplica efeito de paralisia e sangramento nos inimigos. Logo, ele percebe que suas roupas estão acabadas, e a espada que acabou de conseguir quebrada, além de seu corpo também doer, mas fica feliz por ter conseguido uma adaga melhor do que a espada do Sr. Qin, vendo que ela é feita de uma presa e não de osso, lhe dando o dobro de ataque que a anterior, além da paralisia e sangramento. Ele acha o saco de veneno com buff e debuff meio estranho de usar, e deixa para verificar depois, pois o portal começa a se fechar logo após a morte do boss. E a dungeon se desfaz, junto com o corpo da Hasaka, o trazendo de volta à estação Rapiding, que estava normal como sempre. E ele finalmente se dá conta de que se passaram horas lá dentro. Até que um soldado armado aparece questionando como ele saiu de lá e se não ouviu o anúncio. Sem entender, Sung pergunta o que houve, o deixando confuso. Mas ao ver sua espada e roupas deterioradas, logo percebe que ele é um caçador, e pede desculpas, dizendo que vai o escoltar. Sung apenas aceita, e no caminho para fora dali vê carros destruídos e corpos de monstros para todos os lados, imaginando que um portal se abriu ali perto, e pergunta ao soldado se os monstros foram para lá, que responde que sim, e já foram todos aniquilados, sobrando apenas um grande monstro, que Sung consegue senti-lo devido aos seus status de sentidos. E ao concentrar-se, ele consegue saber exatamente o local onde o monstro se encontra, e olha pra lá, no mesmo momento que raios surgem no local. E nos é mostrado o monstro, um tipo de golem de pedras elétrico, que lutava contra uma raid de caçadores, enquanto os soldados tentavam afastar os civis, que reclamavam pela bagunça e a extensão da duração da luta, que causava cada vez mais destruição, diminuindo o valor da área. Mas os caçadores tentam ignorar, concentrando-se somente na batalha, com ordens sendo dadas aos curandeiros para focarem no tanque, que tentam dar o melhor em curar, mas a equipe estava desfalcada, com os causadores de dano não conseguindo sequer afetar o boss por ter uma defesa muito alta, e eles estarem com poucos magos.
E então Sung chega ao local com aquele soldado, logo vendo que a comunicação dessa raid não está funcionando, se perguntando se é porque eles foram chamados com urgência, além de na linha de frente serem todos de rank baixo, sendo 8 rank E e apenas 1 rank D, que não consegue causar dano por ser um tanque, tendo que forçar um conflito de resistência. E quanto aos curandeiros, ele vê que tem 2 de rank D, e uma delas era Junhee, uma curandeira de rank B, o deixando bem surpreso e confuso ao vê-la. Mas Junhee não estava conseguindo ajudar muito, completamente desfocada e amedrontada, fazendo os outros caçadores se perguntarem qual o problema dela. Ela tenta dar o seu melhor, mas sempre que encarava o monstro, via a imagem da estátua do covil duplo, ficando paralisada e perdendo a concentração na sua magia. Mas persistia em não recuar, ou do contrário, nunca conseguirá voltar ao normal. Sung logo percebe o que se passava com ela, que mesmo após uma semana não superou o que aconteceu no covil duplo, mas diz que era de se esperar, pois ele também não, mas tem que superar. Sung segura o que sobrou da espada como uma adaga e se posiciona para o ataque. E analisa que esse boss é de rank D, sendo um rank abaixo do boss que acabou de enfrentar, já que dropou a espada de rank C. Então, se conseguir enfraquecer sua defesa, consegue derrotá-lo. Sung se afasta da multidão, tomando distância para efetuar um ataque que possa perfurar aquela rocha, e concentra sua energia na lâmina, e a dispara como uma faca de arremesso. A lâmina corta o ar feito uma lança, indo em alta velocidade em direção ao golem. E enquanto os caçadores discutiam sobre todos morrerem se um rank alto não aparecesse ali, nem notam a lâmina de Sung se aproximando, que atinge a cabeça do golem, a explodindo num único instante. Eles pensam que o ataque deles funcionou quando o golem passa a cair, despedaçando-se no ar. E então todos partem para cima dele, o atacando em conjunto, assim conseguindo-o finalizar, embora aparentemente já estivesse derrotado. Mas o tanque logo percebe que não foram seus ataques, pois não estavam funcionando de jeito nenhum um momento antes, e se pergunta o que foi aquilo que passou voando, e procura pelo local se perguntando qual das armas de arremesso o fizeram despencar, explodindo a cabeça dessa rocha, até que encontra a espada de Sung ali, ficando assustado ao ver que um boss que pode aguentar ataques de até 10 caçadores foi derrotado por uma espada quebrada, arremessada à distância, se perguntando quem fez isso, e vai até um dos soldados questionando se ele viu quem arremessou a espada. E quando o soldado vai apontar para o Sung, percebe que ele desapareceu, e se pergunta se era um caçador de rank alto, por conta de sua força e poder destrutivo. Sung sai dali caminhando na direção oposta de todos, se perguntando se a vida do boss estava mais baixa do que ele imaginou, para ter sido derrotado por apenas aquele ataque. E lá ao longe, por trás de toda a multidão, Junhee vê sua silhueta se afastando, se perguntando se aquele era realmente o Jin-woo. Um tempo depois, ainda no hospital, Sung estava malhando para completar suas missões diárias. E já podemos ver a mudança física que seus status estavam lhe causando. Não somente em sua musculatura, mas também na estatura, e até mesmo seu rosto estava ficando diferente, devido a uma das habilidades passivas do sistema. Até que a enfermeira entra em seu quarto, o pegando sem camisa, ficando envergonhada e atraída. Ambos pedem desculpas um ao outro e ela fica o admirando, se perguntando se ele já era definido assim quando foi pra lá. Ela pergunta se ele já está recebendo alta nesse dia, que confirma, e então ela lhe pede seu número, que ele passa pensando ser para algum resultado de exame que precisam lhe enviar, sem perceber do que se tratava. No outro dia, sua irmã Sung Jin-na estava se arrumando para ir à escola, quando Jin-woo vai até ela, lhe mandando ter cuidado com os carros pelo caminho. E ela também percebe seu corpo definido, totalmente diferente do que ele era poucos dias atrás. E pergunta se ele está malhando, que ele diz que sim. E ela nota que ele ficou mais alto também, perguntando se homens continuam a crescer após os 20 anos. Mas ele muda de assunto, lhe mandando levar um guarda-chuvas, o que ela reclama, mas ele a obriga a levar, e se despede a levando até a porta. E olha para sua janela de quest diária, que faltava apenas correr os 10 km para ser completada. Então deixa para fazer isso mais tarde, e reflete que seus músculos cresceram, sendo impossível seu físico ter mudado só de fazer exercícios por algumas semanas. Concluindo que suas estatísticas afetam seu corpo, que deve estar mudando de acordo com seu aumento na estatística de força. Imaginando que colocou pontos demais nela, e fica com receio de acabar ficando bombado como um fisiculturista se continuar colocando pontos.
mas até então não havia notado a diferença em seu rosto, pensando ser só por isso, e decide balancear seus atributos com os pontos restantes, colocando em agilidade, que tem uma boa sinergia com a força, e em sentidos também, por ajudar muito em sua percepção e reflexos. Mas não sabe o que fazer com a inteligência, se perguntando se precisa desse atributo, já que está relacionado à magia. E assim que termina de distribuir seus pontos, recebe uma ligação do proprietário de sua casa, lhe cobrando o aluguel do mês. Ele tenta explicar que foi hospitalizado, mas o proprietário não liga, e apenas pergunta se deve adiar por um mês. Mas Sung diz que não, que irá fazer o depósito em breve, e encerra a ligação, pensando que se ele for realmente uma pessoa que teve um despertar duplo, deve ser capaz de fazer dinheiro rapidamente. E se continuar a crescer nesse ritmo, vai ser capaz de se tornar um caçador de rank alto em pouco tempo. E os caçadores matam monstros e ganham dinheiro. Quanto maior a experiência e o rank, maior será o valor dos núcleos mágicos obtidos. E para vencer um monstro de rank alto, é preciso entrar em um portal de mesma dificuldade. Então há uma grande competição por portais de rank D e E, devido à grande quantidade de caçadores de rank baixo. E por sua vez, caçadores de rank E não são aceitos na maioria das guildas. Mas mesmo que fossem, não seria fácil de arrumar um trabalho. A guilda que Sung faz parte é rank E. Ele mesmo nunca entrou em um portal acima do D, pois as pessoas são escolhidas baseadas em competência, e naquela época ele não pôde fugir do título de o mais fraco do mundo. Então ele reflete se deveria ser reavaliado e aumentar seu rank, pois seu despertar duplo se espalharia rapidamente se fosse revelado, pois as pessoas adoram fofocas, ainda mais se tratando de caçadores. Então, quanto mais atenção conseguir, melhor será o pagamento. Porém, logo ele repensa, por conta de olhares mal intencionados que também cairiam sobre ele, devido a não ser possível um caçador ganhar experiência e ficar mais forte com o passar do tempo. Então decide não revelar até ter a certeza e focar-se em ganhar dinheiro primeiro. Ele pega seu celular e procura por uma força de ataque que ele possa entrar, e encontra algo que chama sua atenção. E um pouco mais tarde, ele chega ao local onde caçadores se reuniam para uma raid, e o líder do grupo logo o recebe com um sorriso no rosto. Eles se cumprimentam, com o líder da raid se apresentando como Hwang Dong-suk, e pergunta se ele é um rank E. Quando ele diz que sim, outro caçador ali no local o reconhece, e diz que ele é bem famoso pelo apelido de o caçador mais fraco do mundo, e seu colega Riso anda com ele. Mas Hwang Dong-suk os repreende, pois o importante ali são números. E informa ao Sung que, como lhe explicou no telefone, vai ser difícil ele lutar, por ser um portal de rank C, então está dispensado do combate, mas irá pagá-lo 2 milhões de won, apenas por ter preenchido o número de membros necessários para entrar numa raid de rank C. E pergunta se está tudo bem, já lhe entregando um contrato para assinar. Sung encara o Hwang Dong-suk, o achando estranho, e analisa que ali há 5 de rank C e 4 do D para baixo. E devido à regra de precisar de 10 membros, sendo pelo menos metade de rank C, é normal que às vezes somente números compensem a força de ataque, ficando incomodado por ser sempre um coadjuvante. E enquanto lia o contrato, outro caçador o interrompe, dizendo que ambos são iniciantes ali, e se apresenta como Wo Jin-hoo, de 22 anos, rank D, e foi chamado para essa raid pelo mesmo motivo que ele. Sung apenas concorda, ficando incomodado pelo equipamento chamativo dele, e se pergunta se é filho de um milionário. Mas logo o ignora, perguntando ao Hwang o que ele faz, que apenas manda o seguir e tomar conta da bagagem, informando o que há nas bolsas. Porém, logo Sung se dá conta que estão sem um healer, e Hwang diz que é difícil trazer um healer para uma força de ataque pessoal, e eles sempre fizeram dessa maneira, o que incomoda Sung, por uma força formada apenas de tanques e DPS ser uma bagunça, e sem healer fica difícil de aceitar a cláusula de não responsabilidade do contrato. Mas os outros caçadores falam que já vão entrar e acabar com todos os monstros, o mandando não perder tempo explicando, e Hwang concorda, dizendo que é hora de entrarem. E Yoo Jin-hoo lhe estende a mão, o mandando não se preocupar, dizendo que o protege por ele ser um rank E, o que incomoda Sung ainda mais do que o fato de estarem sem healer. Então todos eles se preparam para adentrar o portal, com os demais caçadores já se armando, e Sung pegando as bagagens de equipamentos. E eles adentram a construção, caminhando até o local onde o portal se abriu, enquanto Hwang pergunta se esse portal é o motivo de Gyeong não estar indo bem ultimamente, já que parece que a construção foi abandonada recentemente. E Wo Jin-hoo diz ao Sung que o chefe fugiu para o exterior com 9 bilhões de won, há 2 semanas atrás, e os trabalhadores e financiadores estão tendo dificuldades.
Sung se pergunta por que ele está lhe contando isso, sem responder nada. E Jin-Woo pergunta se a bolsa não está pesada, mas Sung diz que consegue carregá-la, pensando sobre seu status de força, que torna isso fácil. E Jin-Woo diz que ele não precisa ser tão formal, perguntando se ele é sempre quieto assim, que ele responde que acha que é ele quem fala demais. Jin-Woo pergunta se está o incomodando por falar demais, pois as pessoas quase nunca o levam a sério, pensando que é porque ele já é rico e quer se tornar um caçador apenas por seu hobby. Mas a conversa é interrompida quando chegam ao local onde o portal se abriu, vendo que a entrada é enorme e isso é bem incomum. Um dos caçadores questiona se é mesmo um portal de rank C, e Hwang diz que a guilda é confiável e já viu gente entrando e saindo um monte de vezes. Jin-Woo fica amedrontado com o tamanho do portal, mas diz que não deve ser problema, e Sung pergunta se é sua primeira vez, pensando sobre o tamanho do portal não importar muito, já que o importante é a energia mágica que flui dentro dele. Então a guilda determina a quantidade e qualidade da energia e lhe dá um ranking. Guildas de grande porte tomam contas de portais de rank B pra cima, já que portais de rank C pra baixo não oferecem perigo. Mas mesmo assim, Sung fica um pouco tenso, por ser sua primeira vez em um portal de rank C. Porém, já não havia mais tempo de voltar atrás. Hwang dá a ordem de entrada, dizendo que vai à frente. E Jin-Woo saca sua espada e escudo, deixando Sung bem espantado, pois normalmente ranks D e E não fazem muito dinheiro, e por isso quase nunca conseguem comprar armas, muito menos pensar na possibilidade de escudos. Se perguntando por que esse rank D tem um equipamento tão bom. Jin-Woo o chama para irem juntos, que ele concorda, mas diz que não vai ficar lado a lado. E então adentram o portal, e Sung repara que esse grupo parece estar fazendo um bom dinheiro, já que estão bem equipados, sendo bem diferente das dungeons de rank D e E que ele está acostumado. E assim que atravessam o portal, se deparam com uma câmara totalmente escura, e Hwang ordena ao Gil-Wan que ilumine o local. Então ele gera uma bola de luz na mão como uma lanterna, fazendo perceber que estão numa caverna cheia de túneis e caminhos, como um formigueiro. Mas se perguntam por que não há monstros e nem luz, já que normalmente tem rochas luminosas nas dungeons. Jin-Woo pergunta se existem dungeons sem monstros, e Sung o manda ficar quieto, e tenta captar algum som vindo das profundezas dos túneis, tendo a certeza de que há monstros sim, só não apareceram ainda. E analisa que se não há iluminação, é porque os monstros gostam do escuro, e normalmente é difícil para monstros viverem em dungeons sem iluminação, mas se eles forem inteligentes, significa que não dependem da visão, e se movem em bandos, vivendo na escuridão e avançando em direção às luzes. Logo, Sung ouve um som e grita avisando a todos que são monstros do tipo inseto. E todos eles entram em formação de ataque, se perguntando se é um formigueiro, pronto para defender em todos os lados. Até que finalmente conseguem notar o som se aproximando, mas se pergunta por que não conseguiram os ver. Até que Sung avisa que estão vindo por cima de um túnel estreito na vertical, e por isso ainda não os conseguiram os ver. Jin-Woo manda Sung ficar perto dele quando os monstros finalmente aparecem, revelando realmente se tratar de um formigueiro, com centenas de formigas indo para cima deles. Hwang manda os magos tirarem eles do teto, que disparam bolas de fogo para cima, derrubando dezenas de formigas que logo atacam Hwang, que fazia a linha de frente como tanque, segurando os insetos consigo para abrir espaço para os DPS o finalizarem rapidamente. E rapidamente eles vão acabando com todos no caminho, fazendo Sung perceber que o trabalho em equipe de caçadores rank C é muito bom, e com essa força é realmente possível montarem uma equipe sem healers, já que o líder Hwang faz um ótimo trabalho como tanque, e os DPS atacam na hora certa, concluindo que eles já lutam juntos há algum tempo. Sung pensa novamente sobre a razão de sempre criarem um grupo sem healers, vendo como eles são violentos, ficando mais atento com eles. Jin-Woo também estava fazendo seu trabalho em matar os insetos, já que, devido ao seu bom equipamento, a falta de habilidade e experiência são anuladas. Sung diz para si mesmo que todos estão indo bem, mas que isso é um pouco frustrante, pois ele mesmo acabou com uma formiga que atacou pelas costas, com apenas um simples chute. Hwang diz para continuarem após limparem a entrada, mandando pegarem todos os cristais mágicos, que irão dividir em 9 pessoas. E vai até Sung, comentando que ele o salvou, e perguntando como sabia que os monstros estavam vindo por cima. Ele pensa sobre seus status de sentidos, confirmando sua teoria, de que a habilidade consegue detectar mesmo fora do campo de visão.
mas responde que foi apenas uma sensação. Hwang diz que é ótimo que todos conseguiram participar na limpeza, mas sugere que Sung não dê tanta atenção assim a esses pequenos detalhes, o que ele acha estranho. Mas Hwang é chamado por um dos caçadores, que lhe mostra ferimentos nos insetos que não foram infligidos por eles. E em boa parte dos insetos, que já estavam assim antes da luta, provavelmente em disputa de território, o que significa que tem um monstro mais forte lá, talvez um boss. E Hwang vê aquilo extasiado, dizendo que isso cheira a dinheiro. O que deixa Sung em alerta, percebendo que eles fazem tudo por dinheiro. Ainda mais após o que Hwang acabara de lhe dizer, e pergunta ao Jin-Woo se essa espada e escudo são caros, que responde que sim, e que seu pai quem cuidou disso com uma pesquisa minuciosa para sua primeira raid. E Sung diz que não tem certeza, mas o manda ficar em alerta, ao sentir uma sensação ruim vinda desse grupo, mas principalmente do Hwang. Nos é explicado que o tamanho de uma dungeon varia bastante, mas não são de acordo com seu rank. Dependendo das circunstâncias, se leva semanas para vasculhar seu interior, ou vezes que leva apenas algumas horas até o salão do boss. E como essa dungeon que estão é tipo um labirinto, não houve muitas batalhas, mas levou um bom tempo para circular pelo local. E o trabalho do Sung era apenas de carregar as bagagens, sem nem precisar se envolver nas batalhas. Ele pensou ser um bom acordo, ganhar dinheiro sem precisar lutar, mas um aviso inesperado do sistema dizendo para tomar cuidado com os lagartos o deixou incomodado. Ele não tem ideia do porquê esse aviso apareceu, mas tem a certeza de que seus pressentimentos para coisas ruins nunca estão errados. Após o descanso para o almoço, eles continuam vasculhando a dungeon, até que se deparam com mais corpos e monstros quase mortos, não tendo visto sequer um monstro inteiro há um tempo, mas tem a certeza de que há um boss, ou então o portal não estaria aberto até agora. Até que em outro local, Hwang nota algo estranho, e pede para Gil-wan iluminar a área, e se deparam com dezenas de formigas, enroladas em casulos de teias de aranha, que formavam um túnel até o salão do boss. Hwang manda todos se prepararem, mas quando adentram o salão, se deparam apenas com uma grande mina de cristais de mana, ficando maravilhados com a quantidade, que os deixaria com um grande lucro, pois, embora valem menos que os núcleos obtidos dos monstros, por conta de sua baixa energia, nessa quantidade devem atingir em torno de 100 milhões de won. E um dos caçadores comenta que se for isso mesmo, até o irmão do Hwang Dong-suk ficaria com inveja, o que é advertido pelo Gil-wan, que não deveria falar do irmão dele tranquilamente em uma situação dessas. Mas ele nem dá ouvidos, falando para seu irmão Hwang Dong-suk em pensamentos dar uma boa olhada nisso, afirmando que nem sempre ele teve razão, sentindo raiva de seu irmão por ignorá-lo só porque conseguiu um rank maior, e até mesmo trocou seu país pela América só por causa de dinheiro, tendo a certeza de que ele ainda está sendo tratado como um VIP na América e está o ignorando, lhe mandando não pensar que ele vai se ajoelhar para seu irmão mais novo, e vai aproveitar essa situação e aumentar a força de seu grupo. Os caçadores comentam sobre a divisão dos lucros, e Jin-Woo pede para ver o contrato do Sung, e logo questiona o Hwang Dong-suk por não ter nada a respeito de dividir somente os núcleos mágicos dos monstros com o Sung. Então o correto seria dividir os cristais de mana entre 10 e não entre 9. De início, todos eles demonstram não ficarem felizes com esse questionamento, mas Hwang diz que está ciente, e é claro que irão dividir eventualmente. Mas tem algo que eles têm de fazer antes disso. E lhes mostra uma enorme aranha dormindo lá no ninho, próximo ao teto, que Jin-Woo percebe ser o boss da dungeon, e Hwang diz que ele sabe que o portal se fechará quando o boss for derrotado, então tem que transportar os cristais de mana antes de derrotar a aranha. E deram sorte dela estar dormindo depois de encher o estômago com as formigas, sendo essa sua melhor chance para pegar os cristais. E pergunta ao caçador Sheo-bin se trouxe o equipamento de mineração, que responde que não, pois ninguém imaginaria que haveria cristais de mana numa dungeon de rank C, então os deixou no carro. Hwang o repreende por isso, e pede ao Jin-Woo e ao Sung para guardarem o lugar, que terão que sair para buscar o equipamento. Jin-Woo questiona se ele quer que fiquem no salão do boss sozinhos, mas ele diz que está tudo bem, pois esse monstro não parece do tipo que ataca se não entrarem em seu território primeiro, além de parecer ter comido bastante e está dormindo, então deve ficar tudo bem se não a provocarem. Jin-Woo tenta questionar, mas ele diz que é a sua primeira vez numa raid, além da primeira vez do Sung numa raid rank C.
Se, então pede sorrindo para confiarem nele. Jin-Woo fica sem ter o que dizer, e ele completa que se algo fosse acontecer, já teria acontecido, com eles conversando alto até agora. E como também tem algo a dizer aos outros, vão aproveitar e indo na frente para fumar um pouco. E se despede, com todos se afastando, deixando Sung em alerta, pois, pelo regulamento, os portais de Rank C devem ser adentrados com pelo menos 10 pessoas, mas somente ele e o Jin-Woo não fazem parte desse grupo, sendo todos os 8 da mesma equipe, e se lembra de suas palavras, dizendo que sempre entram em raids sem curandeiros. Então, se eles entram em portais de Rank C dessa forma, não haveria necessidade de preencher 2 vagas sobrando. Mas antes que Sung pudesse chegar a uma conclusão, Hwang ordena que bloqueie a entrada do salão do boss. E Gil-Wan rapidamente utiliza sua magia, explodindo toda a entrada com uma bola de luz, causando um desmoronamento de pedras, que rapidamente cobre a entrada do salão, os prendendo lá dentro, fazendo com que Sung confirme sua desconfiança sobre eles, e perceba que eles são os lagartos que o sistema lhe mandou ter cuidado. E Sung se lembra de uma vez, conversando com outro caçador numa raid, que lhe disse que às vezes tem os malditos em raids que são iguais a lagartos. Por se tratar de um trabalho perigoso, acidentes dentro das dungeons são normais, então mesmo que ocorra um crime é difícil provar. Então eles são bastante comuns, por não ter nada como câmeras de segurança monitorando as dungeons. Ninguém impediria esses caçadores. E completa que quanto mais fraco você for, mais rápido será descartado. Mas se for forte, pessoas irão atrás dessa força. Então se disserem que você é inútil ou que está no caminho deles, você será cortado, assim como um lagarto soltando seu rabo para poder fugir ou conseguir algo com a distração. E por isso manda ter cuidado, por ser o caçador mais fraco do mundo. Lembrar-se disso faz Sung finalmente entender o que o sistema quis dizer com lagartos, mesmo se tratando de uma dungeon de insetos. E grava bem o nome de Gil-Wan, o mago Rank C com um poder de luz semelhante a fogo, e vê que ele bloqueou muito bem a entrada, embora não seja um grande problema sair dali. Mas a aranha acordou com a explosão, e isso sim é um problema, pois ela estava furiosa, já descendo de seu ninho indo em direção a eles. Jin-Woo se desespera, perguntando o que farão agora com a entrada bloqueada, já se lamentando por terem tentado os matar por causa de cristais de mana. Sung percebe que não poderia pará-los, porque já tinham caído na armadilha que criaram. Então se tentassem qualquer coisa já estavam preparados para os matar. Como quando Jin-Woo quis sair junto com todos os outros, e um dos DPS se posicionou já armado atrás dele. Sung entendeu nesse momento o que Hwang quis dizer quando o mandou não se atentar a detalhes pequenos. Ele reflete por um instante sobre essa ser uma dungeon de Rank C, analisando se poderia solar o boss. E lá do lado de fora, saindo do portal, Hwang comenta que foi fácil sair de lá, já que memorizaram o caminho, e os manda voltarem após um descanso. Mas é questionado por um dos caçadores do grupo se era mesmo necessário tê-los prendido para serem devorados vivos, ao invés de apenas matá-los. Mas Hwang rebate, dizendo que se lutassem lá acordando a aranha, não conseguiriam minerar e transportar os cristais. E completa que o Rank E mais fraco do mundo e um Rank D sem experiência jamais venceria o boss da dungeon. Então, após comê-los, a aranha voltará a dormir, lhes permitindo pegar os cristais de mana. Mas se caso isso não funcione, terão que matar o boss, fechando o portal sem pegar os cristais. Porém, levando o equipamento de Jin-Woo para compensar, pois só a espada e o escudo dele valeriam milhões de won. E então decide pesquisar de qual família rica ele é, para garantirem seu funeral. Gil-Wan comenta sobre o boss estar nervoso devido ao impacto, e Hwang questiona se ele conseguiria vencê-lo sozinho, que responde que não. E Hwang diz que também não, pois um boss é um boss, então não importa o quanto tentem, caçadores de rank baixo não vão sair vivos. De volta à dungeon, a aranha se aproxima para atacá-los, e Jin-Woo, mesmo com medo, toma frente, protegendo Sung por ter um rank maior e bons equipamentos. Mas Sung apenas para um tempo para analisar as características físicas do boss, e conclui que sua força está em outro nível, mas logo se lembra do que viu no covil duplo, percebendo que o que disse é besteira. Sung entra na frente de Jin-Woo, mandando ficar ali, e invoca do inventário a lâmina de Hasaka, que ganhou matando a serpente. Jin-Woo pergunta o que ele está tentando fazer, o chamando de Hyung, que significaria irmão mais velho, por já o considerá-lo seu amigo, preocupado com ele. E Sung responde que irá matá-la, o fazendo se perguntar se ele é louco.
e tenta convencê-lo a não fazer isso, pois somente um caçador da elite do Rank C conseguiria matar um boss Rank C sozinho. Mas Sung o manda apenas pensar em uma forma de sair dali, mesmo sabendo que Jinwoo está certo, que ele ainda é fraco, mesmo após o despertar duplo. Mas ainda assim se pergunta se não seria possível, já que não sente a pressão suficiente para fazer cair de joelhos. E a Hasaka era forte para um boss do nível de um Rank E, sendo possivelmente maior que o D, enquanto que o Golem era D ou menor. E comparada a eles, essa aranha é incrivelmente forte, então significa que ele se tornou forte o bastante para não se intimidar com um boss de Rank C. E assim que a aranha dá a investida para atacá-lo, Sung salta em sua direção, pensando sobre seu level atual ser 18, então um boss de Rank C é possível, e a ataca com movimentos giratórios de sua lâmina, assustando Jinwoo, e se afasta dela, saltando para o alto, se perguntando se seu ataque funcionou. E vendo o sangue da aranha em sua lâmina, conclui que sim, que a presa de Hasaka é ótima, e desce ao chão novamente, dizendo que essa é a razão de um caçador ser chamado de caçador. E a verdadeira caçada começa agora. Se virando para a aranha, pronto para um novo embate, e logo investe em sua direção novamente, deixando Jinwoo paralisado, se perguntando se esse é um caçador de Rank E. Assustado com sua forma de atacar, se desviando e bloqueando todos os ataques da aranha com facilidade. Até que Sung tenta arrancar uma de suas patas, e percebe que não será fácil, pois sua pele é bem espessa. Então se quiser causar dano com a adaga, terá que cravá-la o mais profundo que puder. A aranha tenta perfurá-lo, mas ele se afasta dela, analisando novamente, e vê que levará um tempo para poder se aproximar. Ao longe, apenas observando a batalha, Jinwoo começa a se perguntar se ele é mesmo um caçador de Rank E, sem conseguir acreditar, mesmo que seja esse seu rank apresentado na guilda dos caçadores. E chega à conclusão que ele é um ranker falso, alguém que controla a presença de suas forças mágicas, para diminuir seu rank na avaliação. Os caçadores que escondem seu poder para terem um rank menor são chamados de ranker falsos. O problema é que geralmente os rankers falsos são psicopatas que matam por hobby. E isso deixa Jinwoo aterrorizado, com mais medo do Sung do que da aranha. Sung e o boss estavam em pé de igualdade, sem nenhum dos dois conseguirem causar danos um ao outro. Mas como Sung não demonstrava preocupação, deixa Jinwoo ainda pior, se perguntando por que foi pra lá, pedindo pela ajuda de seu pai. Enquanto bloqueava os ataques da aranha, Sung começa a se perguntar quanto tempo faz que começou a lutar, percebendo que sua energia está diminuindo aos poucos e sequer infligiu muito dano no boss, com o sistema já informando que ele chegou a 57% de fadiga. E quanto maior seu cansaço, menor sua velocidade, então ele não pode prolongar isso por muito tempo, tendo apenas uma forma de vencer, a habilidade especial da adaga, infligindo paralisia e envenenamento na aranha. Ele rapidamente conclui que a cabeça e os olhos são um ponto fraco do boss. Mas antes que ele pudesse pensar em uma forma de atingi-los, a aranha cospe um jato de ácido nele, potente o suficiente para derreter o solo num único instante. Mas ele se desvia, vendo que o boss estava guardando seu trunfo, e não pode vacilar por um instante ou ficará sem tempo. Sung conclui que precisa encurtar a distância com movimentos mais rápidos que os que utilizou até agora, e ativa sua habilidade arrancada, que aumenta sua velocidade de movimento em 30%. Em apenas um instante, ele diminui a distância do boss, avançando como um raio em sua direção, e atinge sua cabeça abaixo das bolsas dos olhos, aplicando o efeito de paralisia da Hasaka. Mas logo o efeito é cancelado devido à alta resistência da aranha. Sung reclama por não conseguir um acerto crítico, e queria acabar com isso o mais rápido possível, pois seu cansaço já estava em 61%. Então continua investindo, tentando atacá-la cada vez mais rápido. E Jinwoo percebe que se continuar nesse ritmo ele ficará cansado, e se pergunta o que fará, querendo ajudá-lo. Já bem exausto, ele começa a ter dificuldades em se mover, e passa a recuar, enquanto a aranha tenta atacá-lo. E quando ele tenta atacá-la novamente, seu nível de cansaço atinge 70%, e ele é atingido por uma das patas da aranha, que mesmo bloqueando com a adaga, acaba sendo arremessado contra o chão.
A aranha estava prestes a dar o golpe final, quando ele se lembra de que completou a quest diária, mas não reivindicou as recompensas, já que já estava acostumado com o treino. Então Sung utiliza a recuperação de status, e seu nível de cansaço é zerado, o permitindo se mover em super velocidade novamente. Ele desvia do ataque da aranha, já escalando sua pata, até alcançar sua cabeça e crava a lâmina da presa de Hasaka em seu olho, a fazendo se contorcer de dor, sem conseguir tirá-lo de cima de si. Então ele retira a lâmina e ataca seu olho novamente, aplicando o efeito de paralisia da Hasaka. E logo em seguida o efeito de sangramento também, a fazendo perder 1% de vida por segundo. E após mais alguns ataques, Sung se afasta da aranha, que cai já sem vida, o fazendo upar mais 3 níveis. Ele agradece aliviado por não ter resgatado a recompensa da quest diária após fazer os exercícios como costumava fazer, já que já estava acostumado com isso. Jinwoo paralisa, admirado e assustado por ele ter derrotado o boss sozinho, concluindo que definitivamente ele é um ranker falso. Assim que Sung recolhe os núcleos mágicos da aranha, Jinwoo vai até ele com as bagagens, se oferecendo para ser o carregador, o chamando de senhor, enquanto lhe dá água, e logo começa a minerar os cristais de mana para ele, como seu servo. Sung acha seu comportamento estranho, imaginando que é porque ele o considera seu salvador, enquanto que Jinwoo na verdade estava com medo dele. Até que uma grande explosão surge da entrada do salão, e os caçadores do grupo de Hwang adentram, deixando Sung já em alerta para enfrentá-los. Hwang é o primeiro a entrar, se espantando por estarem vivos e o boss morto, se perguntando se eles quem a mataram, e se a aranha só era grande e burra, ou se o equipamento do Jinwoo era forte o suficiente para vencer um chefe de rank C, já que seria improvável que um rank D e um E vencesse, e vê que subestimou o Jinwoo, pois não há chances de um rank E tê-lo ajudado, então ele solou o boss, ficando preocupado com a habilidade especial de seu equipamento, que será problemático tê-lo como inimigo, e então precisam persuadi-lo. Hwang comenta com Jinwoo que pesquisou sobre ele por conta de seu equipamento chamativo, e descobriu que é filho de alguém muito importante, e pergunta se seu pai é o presidente da construtora Wojin, o Sr. Lee Myung-han, e ao confirmar lhe diz que quer falar com seu pai, e lhe darão uma chance de sobreviver se ele matar o Sung Jinwoo e se juntar ao grupo. Essa é a única forma dele sair vivo, ou do contrário, ambos serão mortos por eles. Jinwoo hesita em responder qualquer coisa, e Hwang questiona se ele está com medo de um rank E, afirmando que ninguém vai saber o que aconteceu na dungeon. E Jinwoo tenta falar com Sung, que diz que está tudo bem, que se enganou sobre pensar que ele o considerava seu salvador, que é normal ser traído por ser fraco. Porém, Jinwoo entra em sua frente, e se coloca em pose de combate, enfrentando Hwang para proteger o Sung, o deixando bem surpreso e decepcionado, por ser um desperdício matar o filho de uma família rica. E diz que terão que cuidar do mais fraco primeiro. Então avança em sua direção, perguntando aos dois se ao menos já mataram algum humano. Porém, o sistema informa ao Sung que uma quest de emergência foi ativada, o deixando tenso e assustado, pois a quest mandava matar todos os 8 inimigos do grupo do Hwang, e se a quest não for cumprida, o seu coração irá parar de bater. E por estar distraído tentando processar o que acabou de ler do sistema, é atingido por um ataque de luz do Gyu-wan, sendo arremessado longe contra a parede. Jinwoo quase chora, pensando que foi o fim do Sung, e Hwang o manda esquecer os mortos e ir até eles. O ataque que Sung sofreu foi forte o suficiente para deixar a visualização do sistema com falhas, e ele fica caído nos destroços das rochas por uns instantes, se perguntando o porquê dele ter esquecido disso, que esse lugar enfatiza a sobrevivência do mais forte mais do que qualquer coisa. Então sim, seu modo de pensar estava errado até agora. E pensa nas várias vezes que entrou em dungeons, ficando sempre entre a vida e a morte, mas prosseguiu ultrapassando seus limites, sendo curado pela Juhi, e entrou na dungeon mais uma vez. Ele sempre confundiu esse lugar com um lugar seguro. Ele lê a quest novamente, caindo na real, que são inimigos, e o sistema está forçando-o a cometer assassinato, pois ele está sob ameaça, então deve matar se não quiser ser morto. E se pergunta se não seria estranho se ele morresse, pois isso não é coincidência e nem boa vontade. Isso é o que o sistema precisa, um Jinwoo forte. Ele se levanta, decidido a seguir as ordens do sistema, pois o sistema não vai torná-lo mais forte. O sistema quer que ele seja forte, e é ótimo que isso esteja claro agora.
Sung caminha em direção aos inimigos, dizendo que o sistema lhe usa e ele usa o sistema. Os inimigos ficam surpresos ao ver que Sung ainda está vivo, e perguntam ao Gil-wan se sua habilidade piorou, pois deveria ser capaz de matar um Rank E com um só ataque. E Hwang diz que ele deveria ter levado a sério, o que ele concorda, mas pensa consigo mesmo que tem certeza que usou todas as suas forças no ataque, se perguntando como as coisas acabaram assim, ou se sua pontaria estava torta. Sung caminha na direção deles, dizendo que eles brincaram com a vida de alguém, e perguntando se estão preparados para enfrentar as consequências. Um dos caçadores pergunta do que ele está falando, e Sung responde que se eles são caçadores, devem estar preparados para serem caçados. O que os deixa bem irritados. Um dos caçadores diz para Hwang que toma conta dele, e vai até o Sung calmamente, colocando os braços em seu ombro, dizendo que ele não entendeu bem a situação. E em apenas um instante, Sung invoca sua presa de Hasaka, e arranca a cabeça dele com um único movimento em sua garganta, assustando a todos. O sangue dele espirra em seu rosto, e mesmo sendo seu primeiro assassinato, Sung não se abala, e continua caminhando friamente em direção aos demais, dizendo apenas que um já foi, enquanto a cabeça que ele arrancou cai em chão aos seus pés. Os demais caçadores gritam em desespero pelo Juntai, se perguntando quando Sung fez isso e de onde tirou a adaga, por não terem sequer visto seu movimento. Hwang, assustado, pensa sobre Juntai ser um caçador Rank D, então não importa o quão exposto estivesse, um Rank E não deveria capaz de derrotá-lo. Após a cabeça do Juntai bater no chão, Sung se dá conta que matou um humano, ficando um pouco abalado, porque mesmo que tenha sido o sistema a lhe obrigar, não muda o fato de que ele matou alguém. Mas logo reflete que se ele não matar, ele será morto, decidindo-se que não pode mais fugir, se apenas o mais forte sobreviverá. Sung passa a rever flashbacks de tudo o que aconteceu na raid do Covil Duplo, e deixa suas emoções de lado, conseguindo sentir apenas fúria, pelo desejo de se tornar mais forte a qualquer custo. E passa a emitir sua aura mágica, pronto para lutar com todas as suas forças, o que assusta a todos do grupo do Hwang. Ele manda todos ficarem em alerta e ordena que Gil-wan ataque novamente. E assim ele faz, garantindo usar todas as suas forças dessa vez. Mas Sung simplesmente bloqueia de mãos vazias, e atravessa sua luz sem sofrer danos, dizendo que sua magia é irritante. E em apenas um instante retalha o Gil-wan em dezenas de pedaços, o que assusta até mesmo Hwang, por ele ser um Rank C. E outros dois caçadores de seu grupo o atacam em simultâneo, mas Sung desaparece diante de seus olhos, reaparecendo nas costas do caçador que atacou na frente, já lhe golpeando na nuca. E quando o de trás lhe ataca com uma lâmina, Sung desvia seu braço para o lado, perfurando sua barriga com a presa da Hasaka, já partindo para cima do próximo, que desfere vários ataques desesperados, por um Rank E estar se movendo assim, e ele não consegue o acertar por ser muito rápido. Sung diz que, se são caçadores, tentem caçar, pois os caçadores foram criados para caçar, e aplica o efeito de paralisia nele, o deixando em pânico, e os demais caçadores também, se perguntando se é magia. Jin-Woo também fica impressionado ao ver como ele é forte, percebendo que ficou ainda mais forte que quando enfrentou o boss da dungeon. Rapidamente, Sung passa aplicando paralisia e sangramento nos 3 caçadores restantes, e os finaliza com a adaga, sobrando apenas o Hwang, que paralisa de medo ao ver que num único instante, ele matou todos os seus membros, e percebe que ele estava escondendo suas habilidades, e foi ele quem matou o boss. Mas decide enfrentá-lo mesmo assim, convicto de que estava em um nível diferente dos outros caçadores de Rank C, e usa sua habilidade Fortalecer, tendo a certeza de que Sung não poderá quebrar sua defesa, só de balançar a adaga com o corpo exausto após lutar com um boss e 7 caçadores. E conclui que ele é um caçador especializado em agilidade e destreza, então não possui uma habilidade que possa penetrar sua habilidade Fortalecer, e será destruído no momento que o acertar. Porém, Sung aparece do nada em sua frente, levando a mão ao seu rosto enquanto diz que ele é forte. E então enterra sua cabeça no chão, apenas de empurrá-lo para baixo, e logo se afasta, revelando estar sempre subindo de nível sem parar. Hwang tosse já debilitado, e perguntando o que aconteceu, e se ele acabou de atirá-lo ao chão, percebendo que ele realmente não é um Rank E, mas sim um Ranker falso.
e sem conseguir se levantar, pede que Sung espere e não o mate, implorando para ser poupado em troca de dinheiro, lhe dando todos os cristais de mana e núcleos mágicos. Mas Sung cita 3 vezes, perguntando se ele realmente está pedindo perdão para alguém que tentou matar 3 vezes. E completamente em pânico, Hwang passa a insultá-lo, perguntando se ele acha que vai se safar dessa. E Sung apenas repete as palavras dele mesmo, que ninguém sabe o que acontece dentro de uma dungeon, o fazendo perder completamente as esperanças. E o xinga novamente, perguntando se ele sabe quem é seu irmão. Mas antes que ele tivesse a chance de dizer, Sung arranca sua cabeça com um único golpe de adaga, deixando seu corpo decapitado ajoelhado aos seus pés. E ele apenas limpa o sangue das mãos, reclamando de suas roupas estarem acabadas, além do tamanho não estar mais servindo, por ele continuar crescendo enquanto upa sua força. Ao ver isso, Jinwoo cai debruçado com medo do Sung, mas aliviado por ele tê-lo salvo do grupo do Hwang. E Sung apenas diz para saírem rápido dali, pois o boss foi derrotado há um tempo, então a dungeon está se fechando. Nos é mostrado pelo sistema que a quest de emergência foi concluída, lhe dando 3 recompensas: a recuperação de status e pontos de habilidade, que aparentemente são padrões, mas em uma quantidade maior de pontos dessa vez, além da terceira recompensa, a habilidade Sede de Sangue, que coloca um ou mais alvos em estado de medo, que reduz todas as estatísticas em 50% durante 1 minuto. E a cena corta para Washington, nos Estados Unidos, com um homem aparentemente caçador, acordando numa bela manhã, se perguntando que horas são na Coreia do Sul. E logo ele percebe que está chorando, se perguntando se teve um pesadelo. De volta à Coreia do Sul, no prédio da Associação da Guilda dos Caçadores, um inspetor chama pelo diretor-chefe Woo Jin-soo, informando que nessa raid de Rank C, 8 pessoas foram mortas em ação, sendo os únicos sobreviventes um Rank D e um Rank E. E o diretor Woo Jin conclui que eles fugiram, e isso é bem comum. Mas o inspetor diz que não, que eles concluíram a dungeon, o que chama sua atenção. Ele completa que o equipamento do Jinwoo de Rank D era de alta qualidade, então é plausível que um chefe de Rank C fosse derrotado por ele. E que o chefe Buriura, o grande aracnídeo, não deveria ser muita ameaça para equipes organizadas, então é estranho que 8 pessoas morreram. Mas o Odin o manda ir direto ao assunto, pois ele não o consultaria se não houvesse algo estranho. E o inspetor revela que o outro sobrevivente foi o Sung Jinwoo, do incidente do covil duplo, o que o deixa ainda mais intrigado, mas diz que é desnecessária a preocupação, pois o aparelho de medição de força mágica que usaram no Sung após o covil duplo era de alta qualidade, então teriam detectado se tivesse ocorrido um despertar duplo. E eles não são tão comuns assim de acontecerem, então não há necessidade de desconfiar dele novamente. O inspetor diz que também gostaria de pensar que é uma coincidência, mas um dos caçadores mortos era o Hwang Dong-suk, irmão mais novo do Hwang Dong-soo, o que assusta o Woo Jin-soo. Então ele diz que nesse caso não pode ignorar, ficando bem sério ao saber de quem se tratava. E a cena corta para o apartamento do Jinwoo, com a irmã dele perguntando por que ele comprou asinhas, se aconteceu algo de bom por ele ser sempre tão pão duro. E ele responde que não sabe ainda se é bom ou ruim, notando que não consegue ficar bêbado, não importando a quantidade de bebida que ele ingira, um pesadelo. Pois a habilidade passiva de cura de envenenamento, lhe dado pelo sistema, purifica até mesmo o álcool. E ele se lembra da recompensa dada pelo sistema após ele acordar do covil duplo, completando a quest A Coragem do Fraco, que, por ter muita coisa a se pensar, acabou ignorando a recompensa. A bênção de Candiaru, que assegura que ele sempre será forte e saudável, além da força de reabilitação, que restaura qualquer parte do corpo dilacerada, e foi o que fez sua perna ser regenerada. Essa habilidade passiva também lhe dá longevidade, curando todas as doenças, venenos e efeitos de status. E pensando nisso, Sung tem um estalo em sua mente, percebendo que se é imune a qualquer tipo de veneno. Ele se levanta, saindo da sala, e sua irmã questiona sobre ele não comer, o que ele responde deixar para ela engordar. E ela se incomoda vendo como é difícil lidar com ele desde que começou a treinar, que até sua personalidade mudou, que antes era fácil de conviver, e se pergunta se algo aconteceu na dungeon.
Sung se tranca no quarto e pega o veneno de ressaca de seu inventário, vendo que lhe daria menos 20 de dano físico recebido, mas como penalidade teria menos 35 de força, e se pergunta se os efeitos de status são automaticamente curados, e a penalidade desse veneno não seria removida também. E decide testar, já que não estava numa dungeon. Ele bebe o veneno, e imediatamente o debuff de força é removido, o mantendo apenas com um buff de defesa a dano físico. Ele percebe que tinha razão quanto a isso, mas é interrompido por sua irmã abrindo a porta, perguntando se ele conhece alguém chamado Jin-Woo, que está procurando por ele no telefone. E a cena corta para um tempo depois, com Sung chegando ao que se parece um café shop, se encontrando com Jin-Woo, já questionando como ele conseguiu seu número, que lhe responde ter alguns contatos na guilda. Sung diz que não esperava encontrá-lo de novo, e Jin-Woo diz que ele é seu salvador. E Sung comenta que Jin-Woo dividiu os cristais mágicos com ele, mesmo tendo levado todos os créditos por ter finalizado a dungeon, e assim conseguiu um pouco de dinheiro. E como ele não disse nada em relação à sua real força, também não houve problemas, em tom de ameaça. E Jin-Woo responde que aqueles caras tentaram os matar primeiro, e eles dois são caçadores, então não podem morrer assim tão fácil, tendo sido isso uma luta entre caçadores. Sung leva um tempo a responder, dando espaço para Jin-Woo pensar sobre ele ser um ranker falso, um maníaco que desfruta de assassinatos e matança, que não é alguém com quem ele deva se envolver. Até que Sung pergunta o que Jin-Woo quer com ele, que lhe responde querer criar uma equipe pessoal, mas Sung recusa sem que ele terminasse sua frase, pois não precisa ouvir, e se levanta já dando as costas para ele, dizendo que ele está criando uma força de ataque e quer que ele participe. E estava imaginando o que seria que queria com ele, mas que não tem nenhuma intenção de ficar brincando por aí com um garoto rico, e que já se vai, se ele não tem mais nada a lhe dizer. Jin-Woo se levanta batendo na mesa, pedindo que Sung o acompanhe por apenas 19 vezes. Que lhe questiona ser em dungeons, pois ele já deveria saber, baseado no incidente passado, que caçadores não matam apenas monstros, mas humanos também. E raids não são esportes radicais. Questionando se ainda assim ele quer criar um grupo pessoal, e se ele não bate bem da cabeça, para dizer isso mesmo depois de ver uma cena terrível daquelas. E logo se surpreende, ao pensar que possivelmente Jin-Woo quer se tornar um mestre de guilda. O que Jin-Woo confirma, e Sung novamente vira as costas indo embora. Jin-Woo puxa pela blusa, implorando que ao menos escute o que ele tem a lhe dizer. Sung se senta novamente, o deixando falar, que quer receber uma licença para se tornar um mestre de guilda, que é algo que não é difícil, devendo apenas participar de uma raid 20 vezes, e como já passou pela primeira, restam 19 para ele passar. E que também há um exame, mas se ele não fosse bem esperto, não teria como herdar a empresa, então está bem confiante. O que Sung acha estranho, e questiona sobre ele ser o segundo filho da construtora Yojin. O que ele confirma, que se tornar um mestre de guilda está relacionado à sua companhia também, que seu pai quer criar uma guilda, pois dungeons são perigosas, mas em proporção a isso possuem montanhas de tesouros. Cristais de mana e núcleos mágicos são apenas alguns deles, pois os corpos dos monstros são usados como material também, então tudo nas dungeons é reaproveitável, e grandes empresas participam também. Sung completa que os caçadores trabalham para a empresa, completando a dungeon e a empresa fica com essa recompensa se tornando autossuficientes, o que Jin-Woo confirma ser isso mesmo, e completa que seu pai planeja empregar um caçador de rank S como mestre da guilda, e seu irmão como vice, comandando a guilda sobre a fachada de contribuinte, o que faz Sung pensar sobre só existirem 9 rank S no país, sendo que, de 100 registros em guilda, sobra apenas o Beong-gil, mas ele já se aposentou. E o indaga sobre a diferença de autoridade que se tornar seu irmão vice-líder geraria, criando atrito entre os dois, afirmando que com rank e idade baixos, ele sem experiência não poderia participar da guilda, questionando se ele quer ganhar experiência e aí consultar seu pai. E Jin-Woo diz que é isso mesmo. E o fato de Jin-Woo esconder suas habilidades será mantido em segredo com ele para sempre. E pergunta se ele não vai precisar de um grupo para entrar em raids, escondendo suas habilidades. Já que, comparado a uma caçada em grupo com um caçador de rank alto, o sucesso de completar uma raid em segurança com um caçador de rank E é muito melhor, mesmo que o de rank alto fique de fora, apenas estando lá para esconder o que realmente está acontecendo por debaixo dos panos. Jin-Woo pensa sobre ele ser no mínimo rank B ou até mais alto, por ter finalizado vários caçadores de rank C sem dificuldades,
e que pode acabar perdendo a vida se for em uma raid com caçadores incompetentes. Mas confia no Jin-woo, pois mesmo sendo cruel, salvou sua vida do boss aranha, e também do Hwang Dong-suk. E Sung apenas pergunta o que ele ganha se participar. Jin-woo lhe entrega os documentos de um contrato, deixando Sung completamente espantado. E a cena corta para outro dia, em uma praça, com a irmã do Sung perguntando por que ele a seguiu para se exercitar. Enquanto fazem alongamento, ela diz que ele está em sua melhor forma ultimamente, afirmando que não é bom ficar sentada em uma mesa o tempo todo, e Jin-woo lhe diz para não ficar para trás. Enquanto corria, ele pergunta a Jin-na o que ela faria se do nada ganhasse 30 bilhões de won. Que ela responde talvez depositar ou comprar uma casa maior, mas que não pensou a respeito sobre o que faria com o restante. E o questiona por que desse valor exagerado, que ele apenas pensa não ser tão exagerado assim. E parte na frente, correndo em disparada, a deixando para trás, irritada por caçadores serem assim. Ele pensa sobre esse valor, que é a estimativa de preço que pode subir do prédio que a empresa do pai do Jin-woo está construindo, e pretendem usar como escritório da guilda. Naquele momento que conversavam, Sung ficou bem atraído pela proposta de ganhar um prédio de 30 bilhões, apenas por fazer 19 raids de rank C, e pergunta a ele se isso é apenas um pequeno investimento desde que ele consiga se tornar um mestre de guilda, o que Jin-woo confirma, deixando Jin-woo bem pensativo sobre aceitar ou não, que não haveria razões para recusar, mas ele tem consciência de que ele é um caso especial, mesmo entre os que tiveram o segundo despertar. Então, como ninguém nunca ouviu falar de um caçador que pode subir de nível e ficar mais forte, se ele continuar subindo de nível desse jeito, é provável que possa alcançar o rank S, ou algo ainda mais poderoso que isso. Então, se isso acontecer, 30 bilhões não são nada. Porém, diz a Jin-woo que aceita com uma condição, que somente eles dois entrem nas dungeons, sem mais ninguém, o deixando um pouco assustado por terem que concluir dungeons de rank C sozinhos, e questiona sobre precisar de pelo menos 10 pessoas para entrar em um portal de rank C, o que Sung responde que basta apenas oferecerem uma recompensa só para alcançar os números, como Hwang Dong-suk fazia. E Jin-woo pergunta se isso não é muito perigoso, mas Jin-woo responde que assim mais ninguém vai se machucar, e se completarem 19 raids após a criação do grupo, se tornam um grupo que saiu ileso 19 vezes, sem que nenhum dos membros se machuquem, e isso seria benéfico para mostrar suas habilidades ao seu pai, o que convence Jin-woo, e ele aceita que farão assim. Os pensamentos de Jin-woo são interrompidos quando o sistema lhe informa que a quest diária foi completada, e ele para de correr, percebendo que exagerou por estar perdido em pensamento sobre a conversa com Jin-woo, mas logo nota na janela da quest que consta 11 de 10 km corridos. Ele olha para trás perguntando por sua irmã, mas logo ignora, perguntando por que continua registrando a distância percorrida mesmo após completar o objetivo. E como terá que esperar pela Jin-na de qualquer forma, decide preencher esse contador o máximo que conseguir. 20 minutos depois, ele já havia completado 200 de 100 das flexões, agachamentos e abdominais, vendo que mesmo fazendo mais do que isso, não passa do dobro do objetivo da quest, se perguntando se para a corrida é a mesma coisa, e decide correr 20 km para ter sua conclusão. Mas logo Jin-na o alcança completamente exausta, mas Sung nem nota sua presença e dispara correndo novamente para completar os 20 km. E a cena corta novamente para Washington, nos Estados Unidos, naquele mesmo dia, mas à noite no outro polo. O senhor Hwang Dong-suk estava em ligação pedindo informações dos dois sobreviventes daquela raid em que seu irmão morreu, quando sua assistente entra no quarto questionando o que ele estava fazendo, e ele lhe pergunta o que acontece se ele matar alguém na Coreia, o que a deixa assustada, mas responde que, como a Coreia ainda não firmou o Tratado Indiano de Caçadores Criminosos, e como ele é um caçador americano, ele será julgado na América, e não haverá muitos problemas com o governo após as negociações, o deixando aliviado. Ele diz que alguns desgraçados mataram seu irmão, e não irá conseguir se acalmar se não os ver, mesmo que de relance. Aqui nos é mostrado que o Hwang Dong-suk, irmão mais novo do Hwang Dong-suk, é um caçador de rank S da guilda Saqueador. E ele reflete sobre todos os membros do grupo do seu irmão terem morrido, sendo que os dois que sobreviveram foram ranks D e E. E seu irmão não é o tipo de pessoa que coloca sua vida em risco por membros de equipe fracos. Além de que os dois sobreviventes nem eram de sua equipe, então devem ter feito uma armadilha e o matado. E pensa ter sido por isso que ele disse não conseguir fazer nada sem ele.
Hwang Dong-soo manda sua assistente limpar sua agenda para fazer uma pequena visita à Coreia, que ele questiona sobre a guilda ficar paralisada por sua ausência repentina, e que só poderá arrumar tempo em 2 meses. Mas ele comenta que 2 semanas não é tempo suficiente sequer para um funeral apropriado, ordenando que ela esvazie sua agenda a partir desse ponto. Ela pergunta se ficará tudo bem, mas ele apenas completa que quer que eles ainda estejam vivos depois desses 2 meses, rasgando o relatório da quest no ódio, gravando bem o nome e rosto dos caçadores, Woo Jin-woo e Sung Jin-woo. De volta à Coreia naquela noite, Sung estava com sua presa de Hasaka em mãos, pronto para entrar em uma dungeon instantânea, com uma chave em mãos, semelhante àquela da Hasaka, que conseguiu após completar os objetivos da quest diária 2 vezes, que se transformou em uma quest secreta. Ele já sabia que ganharia uma recompensa melhor do que o habitual, mas não esperava receber um item de classe S, a chave que o permite entrar na dungeon Castelo Demoníaco, abrindo a instância da dungeon instantânea na torre de Psong-Pagu. Ele se pergunta se quests secretas só são dadas quando as diárias são feitas em excesso, nos mostrando que fora as 2 primeiras recompensas comuns das diárias, no lugar da terceira, que lhe daria uma caixa aleatória, ele recebeu a opção de escolher entre uma caixa randômica abençoada ou uma amaldiçoada, sendo essa uma boa chance. E já que obteve uma chave de entrada de dungeon, não tem escolha a não ser entrar. Assim ele faz, usando a chave que abre um portal. E ele adentra, com todo o ambiente em que ele estava permanecendo o mesmo, mas completamente destruído, como na dungeon da Hasaka. Estava tudo em chamas, como se aquilo fosse o inferno, assim como o nome da dungeon indica. E ele pensa sobre a raridade de uma chave ser proporcional à dificuldade de uma dungeon, concluindo que essa é uma dungeon de rank S, e sua chance de sobrevivência é 0. Mas também reflete que não há evidências de que a classe do item é equivalente à dificuldade da dungeon. Porém, a dungeon instantânea da Hasaka, que foi adentrada com a raridade de rank E pela chave, foi tão fácil quanto um portal de rank E, embora o boss tenha lhe dado uma adaga de rank C, e se pergunta o que faz se a raridade realmente indicar a dificuldade da dungeon, ficando preocupado por ela ser de rank S, mas se lembra da pedra de retorno que não usou na última dungeon instantânea, decidindo usá-la imediatamente se as coisas ficarem perigosas, sendo dar o seu melhor a única coisa que pode fazer agora. Assim que avança pelo local, Sung se dá de cara com um Cérbero, porteiro do inferno, de nome vermelho, indicando ser muito mais forte que ele, mas está determinado a ficar muito mais forte, e diz para si mesmo que não pode morrer em um lugar destes, e subir ainda mais de nível.